condere facia coche. Heia na cancho plapacato que mene faça condere papacache. Hiataka soplo para canto que mene cancho que plapacache. Mano conte que plepaciara que. Checo toto se para canto que menene faça tu que prepara cantore mene cantura manasiara condere faracole miara sec nascia como dulce a terra manto de erga sob na façaios move nesse flácia condere plácia coxa e sobe nesse flopa canto que mene fácia e desce como verga sob na yuta cair na terra no prepara. Aí galera, cheguei do trampo nesta manhã, estou cansado, estou exausto, mas assim como prometido, vou gravar este vídeo falando concernente às línguas estranhas faladas por pentecostais, pelos pentecostais. Será que essas línguas são bíblicas? Será que realmente isto é a manifestação do Espírito Santo? Vamos lá, vamos ver como tudo começou. Este dom de línguas, ou seja, essas línguas faladas pelos pentecostais, nasceram em Houston, no Texas, em 1905, na escola bíblica dominical do Charles Fox Parham. Para quem não sabe, Parham foi um pedófilo racista, membro da Ku Klux Klan, condenado por vários crimes nos Estados Unidos e um grande charlatão. Porém, independente de tudo isso, Parham estava reunido com alguns dos seus discípulos, dos seus pupilos, na sua escola bíblica dominical, estudando o livro de Atos, e ele queria que o manto descesse naquele lugar. De repente, o manto desceu naquela casa onde eles estavam reunidos e a histeria coletiva tomou conta do bagulho e os caras começaram a enrolar as línguas, de canto pra lá, labachúria pra cá, terra de canto nébrias, pega na vassouriana. Naquele dia, quem estava lá? Quem estava lá? O William James Seymour. Por ser negro, ele estava assentado no corredor, mas quando recebeu o manto de papai e o batismo com o Espírito Santo, o jovem negro, descendente de escravo, logo pensou: agora chegou a minha vez, eu não sou otário, eu vou abrir uma igreja. E realmente, isso aconteceu. O William James Seymour abriu uma igreja em Los Angeles, na Rua Azusa, e o reteté de Jeová comeu no centro. As pessoas de todo o mundo, de todo o globo terrestre, foram visitar o William Seymour, foram ver o que estava realmente acontecendo na Rua Azusa. E entre aquelas pessoas estavam dois missionários suecos, isto é, o Gunnar Wingren e o Daniel Berg, que foram os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Eles chegaram aqui no dia 19 de novembro de 1910 e desembarcaram em Belém do Pará para começar o manto, as línguas de labachúrias na terra dos brazucas. Agora vamos avaliar os textos mais usados por pentecostais e carismáticos para justificar o ato de falar em línguas. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 13. Eles usam esse texto para dizer que falam em línguas angelicais. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, nós vemos que em nenhum momento Paulo afirmou que ele falava nas línguas dos anjos, nas línguas angelicais, tampouco que qualquer outro homem possa falar tais línguas. Paulo começa o texto com um advérbio de tempo, ainda, dando a ideia de que se existisse uma possibilidade, ou seja, mesmo que eu falasse, ainda que eu falasse a língua dos anjos,
e eu não tivesse amor, eu seria como um sino, como um bronze, ou seja, como uma coisa inanimada, que faz até barulho, mas não tem vida em si. Como vimos, Paulo não declara que falou ou que alguém possa falar línguas angelicais, nas línguas dos anjos. Vamos para o segundo texto? Vamos ler agora Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Pentecostais e carismáticos usam esse texto para dizer que os apóstolos falaram línguas de fogo e que eles também falam tais línguas de fogo, mas o texto não está dizendo que os apóstolos falaram tais línguas de fogo. O texto diz que eles viram. O verbo não é falar, o verbo é ver. Eles viram o quê? Viram línguas repartidas como de fogo, ou seja, as línguas não eram de fogo. O que aparece aí é como é uma conjunção subordinativa comparativa. Minha professora de português, que me perdoe se eu errei, é uma conjunção subordinativa comparativa, que é usada para fazer uma comparação, ou seja, o texto diz como de fogo. Isso quer dizer que com o uso dessa conjunção, como, o texto faz uma comparação. As línguas pareciam ser de fogo, mas não eram de fogo. Eles viram uma língua, eles não falaram, eles viram, tiveram uma visão de línguas repartidas como de fogo. E tais línguas pousaram sobre cada um deles. Eles tiveram esta visão. Eles não falaram língua de fogo. Eles viram línguas que pareciam ser de fogo. Então, o que realmente aconteceu no dia de Pentecostes? O que aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre aquelas quase 120 pessoas que estavam reunidas naquele cenáculo? O que aconteceu? Vamos ler. Atos capítulo 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Como vimos, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas não era labachúrias, não era cantunébrias, não era xerebecanto, não era não. Isso é invenção humana. Eles estavam falando idiomas de outras nações. O texto é claro em dizer que na festa de Pentecostes, prosélitos de outras nações foram para aquela festa. E o que aconteceu, irmão Newton, fogo puro, sabe o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: eles manifestaram o que conhecemos como xenoglóssia. E o que é esse fenômeno conhecido como xenoglóssia? Xenoglóssia é do grego xeno, que quer dizer estranho, mas glossa, que quer dizer língua. Consiste em uma pessoa falar de forma espontânea em uma língua que ele não havia estudado anteriormente. Vou simplificar para você entender. É como se eu chegasse no Japão e começasse a falar das grandezas do Criador para os japoneses, sendo que eu nunca estive em uma escola idiomática do idioma japonês. Eu nunca fiz um curso de japonês antes, mas se eu chegasse no Japão e começasse a falar das grandezas de Deus e começasse a discursar e começasse a dialogar com os japoneses no idioma japonês, sem antes ter aprendido o japonês,
formalmente, isso quer dizer que manifestou-se na minha vida o dom de línguas, ou seja, o dom de idiomas, que não é essa loucura, essa esquizofrenia que nós vemos hoje. Eram idiomas daquelas nações, ou seja, xenoglóssia. Mas então, Newton, quais são as línguas faladas pelos pentecostais carismáticos, pelo povo do manto em geral? Quais são as línguas? Eles manifestam um fenômeno chamado de glossolalia. Mas o que é a glossolalia, Newton? Glossolalia é o seguinte: a pessoa, estando sob um frenesi religioso, impulsionado pelo fervor da sua religião, ele começa a falar em outras línguas, em outros idiomas, achando que está se comunicando com a divindade, achando que está debaixo de uma cobertura espiritual, que está se conectando diretamente com Deus. Ele apenas acha, mas aquelas línguas não significam nada. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha ou estrangeira não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha ou estrangeira edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estrangeiras, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas ou estrangeira, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Para nós entendermos esse conceito, por que Paulo diz que fala língua estrangeira, língua estranha, língua desconhecida, fala tão somente a Deus? Nós temos que entender o pano de fundo histórico. Vejamos o seguinte: a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita e também um estado laico. Isto quer dizer que muitos estrangeiros, pessoas de outros ou de diversificados idiomas, uma mixórdia idiomática estava ali. Pessoas que falavam latim, pessoas que falavam grego, pessoas que falavam aramaico, pessoas que falavam várias línguas, idiomas, dialetos da África, da Ásia e da Europa. Estavam ali concentradas em Corinto. Logo que acontecia um culto, as pessoas se convertiam ao caminho, né, ao Messias, e acontecia aquela reunião de oração. Estava ali o cara que estava orando em latim. Estava ali o outro que estava orando no seu idioma, do seu país africano. O outro estava orando em grego. E ficava aquela confusão toda. É por isso que Paulo diz: o que fala língua estranha, desconhecida ou estrangeira, fala somente a Deus. Por quê? É mais ou menos assim. É como se eu estivesse aqui nessa pequena sala orando em português, no meu mau português. Mas se tivesse outro irmão aqui que falasse chinês, ele estaria orando e eu não estaria entendendo o que ele estava falando. Mas Deus entende, porque Deus entende todos os idiomas. Então Paulo está dizendo o seguinte: isso não traz edificação. Então, se você ora no seu idioma estrangeiro, ore para você mesmo. Por quê? Porque só vai edificar você, porque ninguém entende. Entendeu? Aí ele diz: este fala em mistério. Mistério como? Claro, se uma pessoa que aqui estivesse orando em chinês, em mandarim, seria um mistério para mim, porque eu não conheço tal idioma. Se estivesse orando em japonês, em francês, seria um mistério para mim, porque eu não conheço tais idiomas. Então ele estaria se edificando, porque ele estaria orando a Deus no idioma dele, e não estaria trazendo edificação para mim, porque eu não estaria entendendo nada. Isso só trazia confusão para a igreja. Por isso que Paulo
escreveu 1 Coríntios capítulo 14 para tentar colocar ordem na casa e acabar com a confusão das línguas estrangeiras que não tem nada a ver com essas línguas labachúria, cantonébria, senta na vassoura e anda. Valeu, galera. Aqui finaliza o vídeo. Alguma dúvida, deixa aí nos comentários. A gente pode fazer outro vídeo depois. Um grande abraço.